Fala galera, ó, canal Physical Point está no ar oficialmente a partir de agora. Então assim, ó, se você ainda não é inscrito, tá assistindo isso aí porque alguém te indicou, já se inscreve logo aqui, porque daqui pra frente a gente vai fazer o possível para estar ajudando vocês aí, beleza? A proposta do canal é a seguinte, eu não vou trazer um canal apenas de videoaulas. É claro que o carro-chefe do canal vai ser produzir conteúdo de física, de matemática, de ciências exatas, mas, poxa, física é a minha paixão, então eu vou estar trazendo aí para vocês a visão que eu tenho sobre ela, mas na verdade a ideia do canal é conversar com vocês, é atender a demanda de vocês. Canal de videoaula tem um monte aí, eu vou trazer videoaulas para vocês, porque eu sei que é um dos pedidos aí da galera, trazer uma videoaula com a minha explicação, com a minha forma de ensinar. Eu espero que vocês gostem de verdade, mas eu tô aqui para poder fazer a vontade de vocês. Então eu quero construir conteúdo de acordo com a necessidade que vocês têm. Mas a gente está com algumas ideias aí pro canal de trazer alguns quadros em que eu vou trazer para vocês entrevistas, vou trazer para vocês conteúdos diferenciados, mostrar locais para vocês, vou falar com vocês sobre coisas de educação, sobre coisas de ciência, sobre coisas de física e tentar fazer com que isso seja um diferencial para a gente. Mas é claro que sempre sem deixar as videoaulas de lado, porque o que vocês querem na verdade é tirar as dúvidas de vocês. Então sempre que tiver um vídeo, deixa nos comentários o que vocês acharam, mostra para mim quais são as dificuldades que você tem, que a gente vai estar tentando produzir conteúdo para vocês de acordo com as necessidades que vocês têm. Eu espero profundamente que vocês gostem de todo o produto, todo o material que a gente venha a produzir para vocês, mas eu não poderia nesse primeiro vídeo aqui deixar de agradecer a Larissa e a Yuri, que foram pessoas assim importantíssimas, que estão trabalhando no layout do canal, estão trabalhando nas intros do canal. A gente ainda está em fase de teste, vocês vão ver que nos primeiros vídeos a gente vai estar sempre mudando alguma coisinha ou outra até a gente chegar na definitiva, mas eu agradeço de coração e eu tinha que fazer esse depoimento aqui público para que eles pudessem sentir o quanto eu fiquei agradecido pela iniciativa deles, mas eu espero que daqui para frente a gente consiga sempre ter vídeos de qualidade e que vocês realmente se sintam ajudados com esse material que eu vou estar produzindo para vocês aí, beleza? Então assim, hoje eu vou apresentar para vocês como o canal vai funcionar, as ferramentas que a gente vai ter para poder produzir conteúdo e eu espero que vocês gostem, beleza? Então vamos lá. Então, galera, nós vamos começar agora efetivamente, né, nossa primeira videoaula aí do Physical Point. E eu preparei um conteúdo para vocês aí que eu espero que vocês gostem. Mas antes de mais nada, eu tinha que apresentar para vocês aqui como vai funcionar a parte de aula do nosso canal aí, né? Como eu disse a vocês anteriormente, o Physical Point ele não vai trabalhar só com videoaulas. Eu vou tentar trazer para vocês conteúdos assim diferenciados, vinculados à física, à ciência, né? Tinha que puxar a sardinha pro meu lado aí, né? Que eu sou físico, então esse nome aí já ficou, acho que a referência dele aí mais que explícita, né? Mas enfim, eu vou apresentar para vocês agora aí a nossa lousa digital. E essa lousa vai ser onde eu vou estar trabalhando com vocês. Então, geralmente, quando eu estiver fazendo algum conteúdo com vocês de aula em si, né, seja uma videoaula, resolvendo alguma questão ou explicando algum conteúdo, eu não vou estar aparecendo em vídeo com vocês, mas a gente está estudando aí os formatos do canal e eu vou tentar trazer para vocês um conteúdo de uma forma que fique fácil de vocês entenderem e que me permita também trabalhar com vocês da melhor maneira possível. Então, a aula de hoje, na verdade, ela vai ter dois momentos, né? Eu escolhi uma questão do Enem 2016, porque a maioria dos alunos que conversam comigo, né, tanto alunos que eu ainda dou aula, aluno, ou ex-alunos que estão aí para fazer o Enem, a dificuldade maior sempre é o Enem. Como eu disse a vocês no início, não vai ficar preso somente no Enem, mas eu vou sempre fazer o seguinte, eu vou produzir para vocês uma série que eu vou tentar resolver questões do Enem, né? A princípio a gente vai resolver todas as questões do Enem de Física, do Enem 2016, e para isso eu precisava de uma forma de interagir com vocês, né? Então eu vou trazer essa lousa digital aqui, vocês vão entender como é que ela funciona e a gente vai estar usando o nosso conteúdo a partir dessa lousa aí, tá? E qualquer coisa que tenha aí de dificuldade para vocês, vocês vão botar nos comentários para mim do vídeo aí e eu vou conseguir entender e tentar melhorar aí da melhor maneira. Então, galera, a aula de hoje então vai ser uma aula sobre associação de resistores. Quando a gente fala de associação de resistores, a gente tem uma quantidade de conteúdos bem grande já ensinada antes de chegar nessa parte, né? Eu estou partindo do princípio aqui que vocês já sabem isso, mas a gente vai fazer outras séries no canal em que a gente vai desenvolver todo o conteúdo
de forma que eu venha só explicar para vocês a ordem, né, que geralmente os livros ou as escolas trabalham com vocês. Mas nessa parte do canal, nesse quadro do canal, eu vou estar trabalhando com vocês de resolução de questões do Enem, né? Então, como eu disse, eu vou estar trazendo um conteúdo para vocês em cima disso, em cima dessas questões. Então hoje a gente vai falar sobre a associação de resistores e para a gente começar a falar, a gente tem que entender o seguinte, nos circuitos a gente pode colocar vários resistores associados, né? Então você tem circuitos que estão associados em série e circuitos que estão associados em paralelo. Na verdade, alguns livros destacam sempre a questão do circuito misto também. Mas o circuito misto nada mais é um circuito que tenha resistores, pedaços, né, que estão associados em série e pedaços do circuito que estão associados em paralelo. Ou seja, tem série e paralelo ao mesmo tempo. Para a gente poder diferenciar os circuitos que estão associados em série dos que estão associados em paralelo, existem duas características que são importantíssimas para a gente poder diferenciar um circuito do outro. Porque nesse tipo de questão, a gente primeiro tem que saber se a gente está trabalhando com circuito série, com circuito paralelo ou com circuito misto, né? Então, assim, o circuito em série ele tem duas características, como eu acabei de falar, que é a corrente elétrica que atravessa os resistores é sempre a mesma, né? Ela não se divide, e a tensão elétrica ela se divide. Quando você for ver o circuito em paralelo, vai acontecer justamente o inverso. Enquanto no circuito em série a corrente elétrica é a mesma, no circuito em paralelo a corrente vai se dividir. Quando você tiver a tensão elétrica, no circuito em série ela se divide e no circuito em paralelo ela é a mesma, certo? Então vai ficar mais fácil de vocês entenderem agora nessas duas figuras aqui. Ó. Então olha só, primeiro a gente tem uma figura aqui de um circuito, eu tenho aqui uma fonte de tensão, né, que é V aqui, que é uma fonte de tensão contínua, e ela está ligada através de um fio, né, a 3 resistores. Esses 3 resistores estão em série. Por quê? Se você reparar, a corrente elétrica que está passando de quando sai dessa bateria aqui e vai pelos resistores é a mesma. Então ela não se divide, tá vendo? O I que está aqui, que representa a corrente elétrica, vai passar pelo R1, vai passar pelo R2 e vai passar pelo R3. Então essa é a primeira característica para identificar esse circuito como um circuito em série. Então olha só para outra figura agora. Essa outra figura, os resistores eles estão dispostos de uma maneira diferente. Então a corrente elétrica que vai circular, ela vai sair daqui da bateria, né, representado pelo I aqui de novo. Só que você vai ver que ela vai encontrar aqui um pontinho. Esse ponto a gente chama de nó. E nesse nó, o que vai acontecer? Essa corrente I, ela vai se dividir e vai virar aqui um I1, que vai passar pelo resistor 1, e um outro pedaço que vai continuar. Só que esse outro pedaço que continua encontra outro nó aqui, certo? Esse outro nó vai representar justamente o ponto em que a corrente vai se dividir novamente, só que agora essa corrente aqui que está na cor preta, né? Então ela se divide e vai ter aqui uma corrente I2, né? E uma corrente I3 que vai passar aqui. O I1, I2 e I3 é uma nomenclatura. É só para eu dizer que são pedaços da corrente I, certo? Então você pode ver que essa primeira característica aqui dos circuitos em série e paralelo estão bem explícitas aqui nessas figuras. Então, ó, eu tenho aqui a corrente sendo igual, ou seja, uma corrente I só passando pelos 3 resistores, e aqui correntes diferentes, ou seja, o I1, o I2 e o I3 até podem ser iguais, né, se os resistores forem iguais, mas não necessariamente. Então, esses pedaços aqui juntos formam a corrente I, mas a gente vai ver daqui a pouco. Então, isso aqui pega essa primeira parte aqui que a gente está estudando. Corrente elétrica que atravessa num circuito que está em série, ela é a mesma para todos os resistores, e num circuito que está em paralelo, ela se divide, certo? A gente vai analisar agora o circuito de forma separada. O que a gente tem para falar aí dos resistores quando eles estão em série? Então a gente já sabe que a corrente é a mesma, então não tem sentido eu falar de uma corrente I1 para o resistor 1, de uma corrente I2 para o resistor 2 e de uma corrente I3 para o resistor 3. Porque se a corrente é a mesma, eu vou chamar tudo de I, certo? Só que a gente viu lá também no quadro passado que a tensão ela se divide. Então, a tensão elétrica da bateria ela vai se dividir entre cada um desses resistores. Então, essa tensão que eu estou chamando aqui de V, ela vai um pedaço dela para o R1, um pedaço dela para o R2 e um pedaço dela para o R3. Como que a gente calcula cada pedaço desse daí? Aí você tem que lembrar lá da lei de Ohms, né? Então aqui eu estou botando para vocês um dispositivo prático, né, para a gente descobrir qual a fórmula que a gente quer, mas a lei de Ohms diz o quê? Que a tensão, que é esse V daqui, submetida aos terminais de um circuito, sempre vai ser igual ao produto da resistência pela corrente. Então aqui eu tenho a resistência multiplicado pela corrente, certo? Então
Como aqui eu tenho cada resistor desse daqui com uma tensão diferente, eu vou calcular uma tensão para cada resistor. Então note que nesses 3 exemplos que eu estou colocando aqui, eu estou colocando para você o V1, o V2 e o V3, e eles estão em dependência do R1, do R2 e do R3, porque cada resistor vai ter um valor específico. Só que note que o I é o mesmo. Tá vendo? O I não está aparecendo aquele índice 1, índice 2 ou índice 3. Por que não está aparecendo esse índice? Por causa que o I é o mesmo quando você está trabalhando num resistor em série, certo? Em resistores que estão em série. Então, continuando, o que a gente tem? A gente tem como calcular a resistência equivalente. Muitas pessoas se confundem com esse conceito e é um conceito bem simples. O que é a resistência equivalente? A resistência equivalente, como o nome já diz, né, é um resistor, entre aspas, imaginário, né, que vai equivaler a todos os outros resistores que estão lá no circuito. Então, como nesse circuito aqui eu só tenho 3 resistores, numa associação em série, né, apenas quando está em série, a resistência equivalente é a soma desses resistores. Então, muito simples. Se eu tenho 3 resistores, eu vou somar os 3 e vai me dar resistência equivalente. Então, é como se o meu circuito ficasse dessa forma aqui. Ó. Então, esse circuito aqui embaixo é um circuito que aparentemente tem um resistor só, mas na verdade não é que seja um resistor, é que eu estou substituindo esses 3 aqui pelo equivalente deles. Então aqui esse circuito equivale a esse daqui matematicamente. Né? Então lembrem disso, ó, botei em azul aqui a resistência equivalente de circuitos que estão em série é a soma dos resistores. Então se eu tenho 2 resistores, eu somo só 2. Se eu tenho 3, eu somo 3. Se eu tiver 20, eu somo os 20. Correto? Então vamos lá. Pegando todo esse quadro aqui que a gente fez para resistores em série, a gente vai passar agora para os resistores quando eles estão em paralelo. Então, no circuito em paralelo, essa figura aqui é exatamente aquela que eu botei no primeiro quadro para vocês, vocês já sabem que a corrente ela se divide. Então, nesse caso aqui, a minha corrente I não vai ser igual para cada elemento do meu circuito. Então, não vai ser igual para o R1, não vai ser igual para o R2, não vai ser igual para o R3. Só que eu sei que se eu somar cada pedacinho desse, tem que dar a corrente total do circuito, aquela corrente original lá, né? Então a gente sabe que essa soma daqui representa a corrente total. Só que no circuito que está em paralelo, eu fiz questão de botar aqui o ponto A e o ponto B representando aqui os terminais aqui da bateria. Né? Pensa comigo, eu não tenho nenhum elemento entre esse ponto aqui e esse ponto daqui, que é o nó, né? O primeiro nó. Se eu não tenho, aqui esse potencial A ele vai continuar sendo chamado de A aqui nesse ponto. E o B, mesmo critério, não tem um elemento dele até esse ponto aqui. Então, se aqui é B, aqui vai ser B também. O que isso significa? Que se esses 2 terminais aqui têm uma tensão V, todos os pontos com esse mesmo terminal, que no caso é o A e o B, também vai ter essa mesma tensão. Por isso que a gente diz que no circuito em paralelo, a tensão é a mesma. Então, eu quero que vocês percebam que a gente está falando exatamente do oposto. Né? O circuito em paralelo é exatamente o oposto do circuito em série no tocante à corrente e à tensão. Enquanto um a corrente é a mesma, no outro a corrente se divide. Enquanto um a tensão é a mesma, no outro a tensão se divide. Agora, vamos tentar entender o seguinte. Da mesma forma que eu calculei as tensões individuais lá no circuito em série, eu posso calcular também as correntes individuais no circuito em paralelo. E vou também usar a lei de Ohms. Só que agora o que eu quero calcular é a corrente I1, a corrente I2 e a corrente I3. Para eu calcular essas correntes, eu vou aqui no nosso dispositivo prático, né? Se eu quero calcular o I, vai ser o quê? V sobre R. Então eu vou fazer aqui o V sobre R1, o V sobre R2 e o V sobre R3. Note que agora quem não tem o índice é a tensão. Por que a tensão não tem o índice? Porque nesse caso aqui, no circuito em paralelo, a tensão é a mesma entre todos os resistores que estão em paralelo. Beleza? Então, da mesma forma que a gente fez lá no circuito em série, a gente também pode calcular aqui a resistência equivalente, certo? Só que a resistência equivalente de um circuito em paralelo, ela é uma soma, só que é uma soma em que os resistores estão no denominador. E essa equação aqui é o terror de muito aluno aí de terceiro ano. Por quê? Infelizmente, a gente sabe que a população brasileira, no geral, tem muita dificuldade com matemática. Isso é um assunto para uma outra discussão. Né? E a física ela usa a matemática como ferramenta. Né?
Eu não concordo em tratar a física como uma segunda matemática, porque vocês vão ver nos próximos vídeos, né, que vira e mexe eu vou estar falando com vocês a importância da parte teórica da física, né, de entender o conceito. Mas nesse momento aqui, que a gente está falando de resistores em paralelo, é importante a gente saber que isso aqui a gente está trabalhando com frações. Então, se o R1, o R2 e o R3 são valores diferentes, a soma de frações com denominadores diferentes é preciso fazer o MMC. Então, quando você fala disso, muitos alunos tremem na base lá achando que é difícil pra caramba, e na verdade não é difícil, mas exige um pouco de técnica, você tem que aprender a fazer, e a gente vai aos pouquinhos desenvolver essa técnica aqui no canal. Então, como é que ficaria o meu circuito? Ó, se eu pegar esses 3 resistores aqui e calcular a resistência equivalente deles, eu vou ter esse circuito aqui. Perceba que esse circuito é exatamente igual ao outro, do série. Você só vai ter um resistor no final que vai estar equivalendo aí à resistência total, né? Resistência equivalente do circuito. Só que no caso do circuito em paralelo, existem duas equações que facilitam muito para as pessoas que têm essa dificuldade de fazer uma soma com frações, né? Isso, na verdade, como eu disse, não é tão difícil, dá para a gente aprender a desenvolver. Mas se você tem aquela dificuldade, lembra dessas duas equações aqui, ó. Essa equação aqui é quando você calcula a resistência equivalente de um circuito em paralelo com apenas 2 resistores. Então você vai fazer o produto entre esses resistores dividido pela soma, que é muito simples, né? Mas para você poder usar isso aqui, você só pode fazer 2 resistores. Aí quando a gente fala assim, muitas pessoas se perguntam, poxa, então eu tenho que ter um circuito em paralelo com somente 2 resistores? Não. Por exemplo, aqui eu tenho 3 resistores. O que eu poderia fazer? Eu poderia calcular a resistência equivalente entre o R2 e o R3, usando essa equação, e o resultado disso eu ia, de novo, calcular com o R1. Então, o grande diferencial dessa equação é que você precisa fazer de 2 em 2. Então, quanto mais resistores tiverem no seu circuito, mais trabalho você vai ter para usar essa segunda equação aqui que a gente está falando. Agora, essa daqui de cima, apesar de ser mais complexa para algumas pessoas que têm dificuldade de fazer contas com frações, ela vai valer para quantos resistores você quiser. Então é uma questão de adaptação. E essa última equação aqui é uma equação em que você vai utilizar para calcular a resistência equivalente quando os resistores forem iguais. Se você tiver num circuito em paralelo com resistências iguais, vamos supor que aqui eu tenha resistores valendo 12 ohms, né? Então eu tenho aqui o resistor R1 valendo 12, o R2 valendo 12 e o R3 valendo 12. Como eles são iguais em intensidade, você pode usar essa equação aqui. Você vai botar o valor de cada um, que no caso é 12, e vai dividir pelo número de resistores iguais que você tem. No caso aqui seriam 3, né? Então ficaria 12 sobre 3 aqui no exemplo que eu estou fazendo com vocês. Mas então, gente, até aqui o que a gente fez? A gente aprendeu a teoria dos resistores que estão em série e dos resistores que estão em paralelo. Como eu disse, quando a gente trata de um circuito misto, a gente vai usar as duas teorias ao mesmo tempo, né? Basta você saber o trecho que você está usando naquele momento. Então, com base nessas informações que eu dei para vocês até agora, a gente já consegue passar para a nossa questãozinha do Enem, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, olha só, primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês, essa questão aqui é uma questão da prova azul do Enem 2016, questão de número 59. Não é uma questão difícil, é uma questão que quem se enrola em 2 momentos, e eu vou falar para vocês quais são esses 2 momentos já já. Mas a gente primeiro precisa entender como que se avalia uma questão de física do Enem, né? Então assim, o Enem é uma prova que quando você vai ver o tamanho das questões, as questões são imensas. Mas por quê? Porque toda a questão do Enem ele tem o que a gente chama de contextualização. Não é uma questão que vai pedir para você assim, calcule isso ou resolva aquilo, né? Ela vai te dar uma situação problema. E essa situação problema ela pode te ajudar ou te atrapalhar dependendo do nível de habilidade que você tenha na hora de resolver uma questão de física. Então vamos lá, questão 59 diz o quê? Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseira. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Aí aqui ele coloca para você esses 3 traçados, certo? Então, vou dar uma pausa aqui. Esse primeiro momento
ele representa a contextualização da questão. Até aqui, você não tem nenhuma informação de fato que te ajude a resolver o problema, né? Ela está simplesmente contextualizando o problema para você não entender que o problema está vindo do nada. Isso gasta tempo. Então, aqueles alunos que já estão mais habituados a fazer questões do Enem, eles vão pular essa parte. Só que eu sempre recomendo você fazer uma leitura, nem que seja uma leitura dinâmica, uma leitura mais rápida, para você saber do que se trata a questão, óbvio, né? Mas aqui ele botou 3 desenhos, né? Os desenhos estão só representando cada tipo de grafite que ele está utilizando. Mas vamos continuar então o nosso problema. Ó, munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete casquinha utilizando-se desses traçados. O sorvete está aqui embaixo. Ó. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, tá vendo? Ó, cada traçado desse daqui vai possuir uma resistência diferente, né? Medidas com o auxílio de um ohmímetro ligados na extremidade das resistências são mostrados na figura. Então aqui ele mostra essa figura para você, ele destaca 3 pontos, né, que é o ponto A, o ponto B e o ponto C, e ele diz que essas resistências aí foram medidas com um ohmímetro, né? E verificou se os resistores obedeciam à lei de Ohm, que a gente acabou de falar lá, né? Então, vamos lá. Segunda parte aqui, ó. Esse desenho que representa uma casquinha de sorvete vai ser importantíssimo para a gente poder resolver, né? Aqui eu não coloquei os dados para vocês, porque está aqui na questão, não tem necessidade, mas é importante vocês perceberem o formato que tem esse desenho, porque ele vai ser importante para a gente poder resolver a questão daqui a pouco. Então, vamos continuar. Na sequência, conectou-se o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e em seguida conectou-se nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele calculou através do aparelho, né, do ohmímetro. Para quem não conhece o ohmímetro, é esse aparelho aí que eu estou botando para vocês agora. Só que ele, na verdade, pode ser utilizado dentro de um multímetro. O que é um multímetro? É um aparelho que faz multimedições, né? Ele pode ser amperímetro, pode ser voltímetro, pode ser ohmímetro e muitas outras coisas. Mas o que ele quer, na verdade, na questão? Ele quer estabelecer a razão, para quem não sabe, razão é uma divisão, né, entre a resistência AB e a resistência BC. E ele quer saber qual das opções aí está correta. Primeira coisa que vocês têm que entender. Olha para a figura de novo aqui. Vocês estão vendo que essa figura ela está representando a resistência, né, dos grafites, de cada tipo de grafite. E você está vendo que essa resistência está medida em quilo-ohms. Né? Para quem não sabe, a letra ômega, né, a ômega é uma letra grega, ela representa aí a unidade de medida de resistência elétrica, né? Mas aqui você tem um submúltiplo, que é esse casinho que está do lado do ômega aqui. E aí eu queria falar com vocês rapidamente, porque muita gente não lembra. Então, ó, quando você tem 1K, né, ômega, ou seja, 1 quilo ômega, você tem, na verdade, 10 a terceira ômega, ou seja, 1000 vezes aquela unidade. Né? Isso aqui é um múltiplo que a gente utiliza. Vocês já devem ter visto o quilo, o mega, o giga e por aí vai. A gente não vai fazer na nossa aula uma aula sobre isso agora, mas só para a gente relembrar, né? Você tem o mega, que seria 10 a sexta, que seria 1 milhão de vezes a mais. E esses múltiplos e outras vezes submúltiplos, eles modificam o valor que a questão tem. Então tem que tomar muito cuidado para não cometer um erro matemático na hora de resolver a questão. Mas o importante aqui é o seguinte, nós precisamos calcular quem é o RAB e quem é o RBC. Né? Só que esse RAB e esse RBC representam as resistências equivalentes entre esses terminais. E cada vez que você muda os terminais que você está medindo, você muda o formato que o circuito tem. E é isso que a gente vai fazer. Então, primeiro a gente tem que calcular quem é o RAB e depois calcular quem é o RBC. Então vamos lá. A gente vai passar agora para o RAB. Olha o que eu fiz. Eu peguei a nossa casquinha de sorvete ali e eu destaquei os pontos A e B em vermelho. Né? Então assim, esse ponto A e esse ponto B são os pontos onde eu estou colocando as ponteiras do ohmímetro, naquele aparelho amarelinho lá que era para medir a resistência elétrica. Agora, preste atenção. A gente tem que transformar essa casquinha de sorvete aqui nessa figura daqui. E muitos de vocês não conseguem perceber isso. E eu vou dar algumas dicas. Então, qual é a dica principal? Quais são os terminais que eu estou usando? Terminal A, terminal B, correto? Então eu vou botar o A e o B no final do meu outro circuito. Na verdade, eu vou redesenhar esse circuito de uma forma que fique fácil eu identificar
quais são os trechos que estão em série e quais são os trechos que estão em paralelo. Então aqui é o seguinte, eu tenho que ver todos os caminhos que ligam de A até B. Então eu tenho um caminho simples aqui no meio, eu tenho um caminho aqui que passa pelo C e vai até o B, e eu tenho um caminho aqui em forma de arco que vai do A até o B. Todos esses três caminhos a gente chama de ramos, né? E esses ramos estão ligando aí o A e o B, e na verdade você tem que redesenhar esse circuito aí para ele ficar fácil de você entender. Então o que eu fiz aqui? Ó? No primeiro eu botei o que liga com C, ó, A até C até B. Então o C vai estar aqui no meio, tá vendo? Porque eu estou seguindo esse caminho. Eu tenho aqui um resistor de 10 kΩ e um outro resistor de 10 kΩ, que é justamente o AC e o CB aqui da minha casquinha de sorvete. Como eu disse, eu não botei as medidas aqui, mas é só voltar uns quadrinhos que você vai saber aí. Aí você vê que ainda tem um outro caminho que liga A direto para B, que é o caminho de 20 kΩ. Né? Então, estou botando ele aqui embaixo. Você perceba que como é um caminho diferente, eu tenho que descer aqui essa linha e partir por um outro caminho. Eu não posso partir pelo mesmo caminho aqui, é um caminho diferente. Como eu tenho um terceiro caminho ainda que vale 5, eu vou botar aqui embaixo. Então, eu redesenhei essa casquinha de sorvete dessa forma aqui. Quando eu for calcular o RBC, vocês vão ver que o desenho vai ficar diferente. Mas ele vai ficar diferente porque eu estou pegando terminais diferentes. Então o que a gente tem aqui? Olhando para esse circuito, eu queria que vocês identificassem que ele tem trechos que estão em série e trechos que estão em paralelo. Então o primeiro trecho aqui, que é o trecho mais fácil, é o seguinte, ó. Olha só esses dois resistores aqui, esses dois resistores de 10. Não é pelo motivo deles serem iguais, isso foi uma coincidência. Mas nota o seguinte, a corrente que passa por esse resistor de 10 é a mesma que vai passar pelo outro. Se essas correntes são iguais, a gente deduz que esse trecho está em série. E se o trecho está em série, como é que se calcula a resistência equivalente? Simplesmente somando. Então, se eu somar 10 kΩ com 10 kΩ, vai dar quanto? 20 kΩ. Então, essa parte daqui é super simples. Eu chamei de resistência equivalente 1, porque na verdade não é a resistência equivalente do circuito todo. Eu estou calculando a resistência só desse trecho, beleza? Então é como se eu estivesse pegando esses dois resistores aqui e substituindo eles por um novo resistor de 20. Aí, para eu agilizar aqui a resolução do problema, eu vou fazer o quê? Está faltando os outros dois resistores. Só que esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo. Por que eles estão em paralelo? Nota o seguinte, ó, a corrente elétrica que desce por aqui vai encontrar nesse ponto aqui um nó. Então ela vai dividir, vai um pedaço para cá e vai um outro pedaço lá para o 5. Se a corrente se dividiu, eles estão em quê? Estão em paralelo. Mas aqui eu estou pegando dois resistores. Se eu estou pegando dois resistores, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo resistores em paralelo, como só são dois, eu posso usar aquela fórmula do produto dividido pela soma. Então aqui eu tenho, ó, 20 kΩ multiplicado por 5 kΩ, né, dividido por 20 kΩ mais 5 kΩ. É a aplicação direta da fórmula. Estou pegando os dois resistores aqui e jogando na fórmula do resistor em paralelo. Aqui temos o nosso primeiro detalhe. Veja bem, eu poderia ter trocado esse K aqui por 1000, né? Que é o 10 a terceira que a gente viu há pouco tempo atrás. Eu não vou fazer isso, por quê? Aí entra a minha experiência, né? Por que eu não vou fazer? Porque como vai aparecer K em todos os termos, eu não preciso tirar, ele vai se anular quando precisar se anular, vai cortar quando precisar cortar, porque o K que está aparecendo em cima é o K que está aparecendo embaixo. Você só tem que lembrar das regrinhas matemáticas. Por exemplo, 20 vezes 5, todo mundo sabe que vai dar 100. Agora, K vezes K, apesar desse K aqui ser um múltiplo, a gente vai tratar ele como se fosse uma variável, porque vai dar no mesmo aqui pra gente. K vezes K daria K ao quadrado, né? Então é como se fosse 10 ao cubo ao quadrado. Quando você está no Enem, você não tem calculadora. Então se você bota 10 ao cubo ao quadrado aqui, é mais uma chance que você tem de cometer um erro. Agora, olha por que eu não vou botar 10 ao cubo ao quadrado e vou deixar o K mesmo. Porque como lá embaixo, no denominador, também vai aparecer K, aqui vai ficar o seguinte, ó, 20K mais 5K dá 25K. Aqui não fica ao quadrado porque não é um produto, é uma soma. Mas olha o que acontece. Como tem K em cima e K embaixo, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar as variáveis aqui. O que é K ao quadrado vai ficar K, né, porque ele vai cortar com K de baixo. E a gente vai ter o seguinte, ó, 100 dividido por 25, 4. E o K ao quadrado dividido por K vai dar um K só. Então nós temos aqui a resistência equivalente, 4 kΩ, certo? Então aí eu calculei o seguinte, ó, eu calculei aqui
o primeiro trecho, que era um trecho em série, e nós tivemos como resistência equivalente 20 kΩ. Aí eu vou calcular aqui o segundo trecho, que é um trecho que está em paralelo, e aqui nós vamos ter 4 kΩ. E a gente vai ter, na verdade, o circuito dessa maneira aqui. Ó. Nota que o primeiro trecho eram 2 resistores e virou um só. E o segundo trecho também eram 2 resistores e virou um só. Esses 2 resistores entre eles estão em série ou estão em paralelo? Perceba que a todo momento você faz essa pergunta. O circuito está em série ou o circuito está em paralelo? Como aqui está aparecendo série e paralelo ao mesmo tempo ou em momentos diferentes, a gente está tratando de um circuito misto. Então, como é que eu resolvo aqui? Como a corrente que vai do A aqui, ela se divide para ir para o B por 2 caminhos, então a gente tem um circuito em paralelo e a gente vai resolver com a mesma equação que a gente utilizou aqui na resistência equivalente 2. Só que como tem 2 resistores só, eu posso usar aquela equação do produto pela soma. Então a gente vai repetir o procedimento, só que com valores diferentes. Então a gente vai ter o seguinte, ó, 20 kΩ vezes 4 kΩ e 20 kΩ mais 4 kΩ. Mesmo detalhe, ó, tá vendo que apareceu o K ao quadrado de novo, só que agora mudaram-se os valores. Ó, 20 vezes 4 dá 80 e 20 mais 4 dá 24. Aqui, quando você for dividir, não vai dar uma divisão exata, mas você vai fazer uma simplificação. Então, ó, o 80 dividido por 24 não é uma divisão exata, mas você pode dividir por 8, simplificar o denominador e o numerador, e em cima 80 por 8 dá 10, e embaixo 24 por 8 dá 3. Note que o k ao quadrado dividido por k ficou k de novo. Então aqui nós calculamos o nosso primeiro probleminha aí para chegar na solução da questão. A gente descobriu quem é o RAB. Agora, a gente vai ter que aplicar esse mesmo procedimento para descobrir quem é o RBC. Perceba, gente, que eu estou fazendo aqui um passo a passo com vocês. Então, ele está indo bem devagarinho para vocês poderem entender como vai fazer a questão. E olhando assim, parece que tem bastante conta, mas à medida que você fica habituado, o negócio não fica difícil, mas precisa sim de dedicação, você precisa de treino. Todas as disciplinas de exato, elas demandam um certo treino para vocês terem essa facilidade na hora de resolverem as continhas aí que vocês têm tanto medo, né? Mas vamos lá. Então agora a gente vai calcular o RBC. Perceba que eu vou usar o mesmo procedimento. Esse mesmo procedimento que a gente fez para o RAB, eu vou fazer para o RBC. Só que agora é o seguinte, ó, os meus terminais principais agora vão ser o B e o C. Então olha como é que vai ficar o meu circuito. No início e no final eu vou botar B e C. Quem que vai estar no meio agora? O ponto que sobrou, que foi o A. E isso vai mudar a configuração do teu circuito. Então, dependendo da forma como você liga o ohmímetro num circuito desse tipo, ele vai te dar um circuito diferente. E é o que aconteceu nesse caso aqui. Ó. Perceba que eu vou seguir os caminhos. Ó. Eu tenho que ir de B para C. Quais são os caminhos que eu tenho? Eu tenho o caminho passando por A. Tá vendo? Ó? Então aqui, ó, de B até A tem um resistor de 20, que está aqui, certo? E de A até C tem um resistor de 10 que está aqui. Foi esse caminho aqui do meio. Eu tenho o caminho de A até B por outro lugar, né? Esse caminho aqui por outro lugar vai me dar esse daqui, que é o resistor de 5 kΩ. E eu tenho um caminho que faz de B até C, que vai me dar esse de 10 aqui, certo? Pulei um pedacinho aqui, vocês viram que já apareceu a parte, mas enfim. Esses dois resistores aqui que estão destacados, o de 20 e o de 5 kΩ, né, eles estão em quê? Em série ou paralelo? Eu acho que nessa altura do campeonato você já consegue diferenciar quando você tem um circuito em série de um circuito em paralelo. Então aqui eu tenho uma corrente que está se dividindo por 2 caminhos para poder chegar ao mesmo ponto. Se estou dividindo corrente, então o circuito está em paralelo. Como são 2 resistores, posso usar novamente aquela equaçãozinha do produto pela soma. Então, ó, 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5. A gente já fez essa conta, porque são os mesmos resistores do problema passado, e a gente já sabe que vai dar 4 kΩ. Está aqui, certo? Só que agora é o seguinte, ó, esses 2 resistores aqui que foram destacados em vermelho, né, eles vão virar um resistor só, um resistor de 4 kΩ. E aí, você na verdade vai ter um outro trecho que vai ligar esse de 4 kΩ, que vai ser o novo resistor, a resistência equivalente desses 2 trechos aqui, vai ligar com o de 10. Só que nesse trecho aqui, isso aqui a gente tem um circuito em quê? Um circuito em série. A corrente que passa
pelo resistor de 4 kΩ é a mesma que passa pelo resistor de 10 kΩ. Então aqui, para você resolver a resistência equivalente, basta você fazer o quê? Uma soma. E a soma, né, é fácil. Então aqui nós temos 4 mais 10 vai dar 14 kΩ. Então eu tenho aqui a resistência 1, a resistência equivalente 1, a resistência equivalente 2, e com isso eu posso montar o meu outro circuito. Então, ó, sobrou um resistor de 10 kΩ aqui embaixo, e esse circuito aqui, na verdade, é um circuito que tem novamente dois resistores que estão em paralelo. Então eu vou resolver de novo fazendo o produto pela soma. Só que agora é 10 e 14 kΩ as medidas. Então vamos lá. A resistência BC, que é a resistência que eu quero calcular, certo? Ela vai ser o produto de 14 kΩ por 10 kΩ dividido pela soma de 14 kΩ por 10 kΩ. Então a gente vai ter esses valores aqui. 140 dividido por 24 também não é uma divisão exata, mas você vai fazer aí a simplificação, né, vai dar 35 sextos. E o K ao quadrado com K, novamente, aí aquele macetinho que eu ensinei para vocês, vai ficar K e a gente vai chegar na resistência BC. Então, gente, perceba o seguinte, todo esse trabalho que a gente teve até agora foi para descobrir quem é a resistência AB e quem é a resistência BC. Com isso, a gente consegue voltar lá na nossa questão e resolver ela. Então, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir o RAB pelo RBC. Só que nós já temos esses dois valores, que foram, na verdade, os valores que a gente calculou há pouco tempo atrás aí. Então, esse RAB e esse RBC, eles estão na forma de fração. E é óbvio, eu deixei na forma de fração porque, apesar de muitos de vocês terem dificuldade, vocês têm que entender o seguinte: se as minhas opções elas estão no formato de fração, significa que se eu simplificasse isso aqui, ou se eu dividisse, né, encontrasse uma dízima e fosse trabalhar com um valor aproximado, eu nunca ia encontrar os valores aqui das opções. Quando você faz uma prova de múltipla escolha, você tem que ter essa malandragem, você tem que observar como as respostas elas estão escritas para você saber como vai ser a forma que você vai resolver o problema. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai botar o valor de 10 terços em quiloohms no lugar de RAB e 35 sextos de quiloohms no lugar de RBC. E a gente vai ficar com isso daqui. Ó. Note que eu não estou botando mais o quiloohms. Por quê? Se tem quiloohms em cima e tem quiloohms embaixo, você vai cortar os dois e vai ficar uma grandeza adimensional. O que é isso? Quando você divide uma grandeza qualquer, né, por uma grandeza igual, ou seja, quando você divide pela uma grandeza de mesma natureza, elas vão se anular e você vai ter, na verdade, uma grandeza adimensional. O que é isso? É uma grandeza que não tem unidade de medida. Por isso que todas as opções aqui não aparece uma unidade de medida para você. E por isso que eu disse para vocês que não era vantagem transformar esse quiloohms em 10 a terceira ou 1000 ohms. Por quê? Porque ia aumentar o teu número e você, na verdade, ia acabar ficando com números muito grandes na hora de resolver as contas e ia ter a chance de errar, e aumentar a chance de você cometer um erro aí na sua questão. Beleza? Vamos continuar. Então aqui é o seguinte, regrinha básica da matemática lá, né? Se você pegar 10 terços aqui e dividir por 35 sextos, você tem uma divisão de frações. E divisão de frações, o que você faz? Repete a primeira, né? Multiplica pelo inverso da segunda. Então eu peguei o 35 sextos e inverti e coloquei aqui. Vamos lá, outra dica. O que o aluno faz quando chega nessa parte aqui? Primeira coisa, ele multiplica o 10 por 6 e o 35 por 3. Pode ser feito assim? Claro que pode. Só que você tem que lembrar que você está sem calculadora na hora da prova. E você tem números aqui que podem ser simplificados entre si. Então olha só o macete. Se você pegar aqui o 6 e o 3 entre eles, como eu estou destacando aqui, e simplificar por 3, e se você pegar o 10 e o 35 e simplificar por 5, você vai reduzir o valor numérico de cada um desses números. E como se trata de uma divisão, você pode fazer essa operação, né? E você vai ficar com esse resultado aqui. Ó. O 10 dividido por 5 dá 2. O 6 dividido por 3 dá 2 também. Só que o 3 dividido por 3 dá 1. E o 35 dividido por 5 dá 7. Quando você faz isso, olha só o que você tem. Você tem um produto aqui entre frações, só que com números muito pequenos, que é fácil de você fazer. 2 vezes 2 é 4 e 1 vezes 7 é 7. Então a nossa resposta da razão entre RAB
com RBC vai dar 4 sétimos, que na verdade é a nossa letra B, certo? Então, gente, com base nisso daqui, a gente resolveu a nossa primeira questãozinha do Enem aí, que é a questão 59 do Enem de 2016, prova azul, e eu espero ter ajudado vocês. Então, se vocês ficaram felizes aí com o nosso primeiro vídeo, se ajudou a vocês, se conseguiu fazer com que vocês entendessem um pouquinho, deixa o like aí, vamos crescer esse canal, aos pouquinhos eu vou estar trazendo conteúdo com qualidade para vocês aí, e vou estar sempre tentando melhorar para poder ajudar vocês aí, tanto no Enem, quanto em qualquer outras coisas relacionadas à física, matemática, tentar fazer vocês aprenderem aí fora da sala de aula, de uma forma que seja divertida, informal, sempre tentando ajudar vocês aí. Então, deixe seus comentários aí, diz se você gostou do vídeo, diz o que a gente pode melhorar, faça sua crítica positiva aí para que o canal sempre esteja crescendo, deixe o seu joinha e muito obrigado. Valeu, até a próxima!